caros alunos. Estamos aqui para mais uma disciplina no curso técnico de manutenção e suporte de informática. A disciplina de hoje, veremos segurança em sistemas de informação. Eu sou o professor Anselmo Paulo e temos aqui algumas informações para roteiros de aula que vocês devem seguir para que a gente tenha êxito nessa disciplina. Bom, todos os dias milhões e milhões de bits e bytes de informações circulam na internet diariamente, tá? Nunca na história tivemos uma ferramenta como a internet tão democrática na hora de publicar e de consumir conteúdo. Mas tudo tem seu limite, tudo vai chegar até um ponto em que vai travar, tá? E talvez seja um momento de repensar aquilo que você envia para a grande rede, aquilo que você posta na internet, aquilo que você coloca à disposição de outras pessoas. Você já refletiu a quantidade de informações a seu respeito que estão disponíveis por aí? Quanta coisa tem sua na internet? A partir de uma simples busca no Google, você tem como descobrir. A segurança da informação é aquele conceito por trás da defesa dos dados, detalhes e afins para assegurar que eles estejam acessíveis somente aos seus responsáveis de direito ou a pessoas às quais foram enviadas. Então, a segurança da informação é aquilo que você tem como se precaver de alguma informação sua ser extraviada ou seja colocada para outra pessoa que você não deseja, tá? É a proteção de determinados dados com a intenção de preservar seus respectivos valores para uma organização, seja ela empresa ou um indivíduo, seja pessoal. Desde o início da civilização humana, há uma preocupação com as informações e com os conhecimentos atrelados a elas. Inicialmente, esta atenção especial pôde ser observada através dos registros que eram feitos através de detalhes em rochas, como pinturas, nas cavernas, ou mesmo nas manufaturas que existiam de joias. Depois veio o processo da escrita, que permitiu que conceitos abstratos e tradições orais fossem registrados e passados por gerações a gerações. E assim a humanidade continuou a sua jornada com a evolução da segurança da informação. Temos aqui elencados alguns fatores que sejam relevantes na história da segurança da informação. No século XIX, tivemos a invenção do telégrafo e da codificação Morse, que permitiu que mensagens fossem enviadas rapidamente dentro de um país ou mesmo entre países, tá? No século XX, é relevante o uso da criptografia e da criptoanálise como ferramentas militares na Segunda Guerra Mundial, a ascensão e a queda da máquina Enigma alemã e o início da era da computação e das telecomunicações, tá? Até bem pouco tempo não se conhecia o fato da Enigma ter sido descoberta e isso gerou até filme, tá? Gerou até um filme onde se fala sobre essa descoberta aí do código da Enigma. Em 1957 é lançado o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, tá? Pela União Soviética. Sua função básica era transmitir um sinal de rádio capaz de ser sincronizado por qualquer rádio amador. Ele iniciou a era das comunicações via satélite. Na década de 60, tivemos a troca de informações através da ARPANET, tá? Era uma rede de dados que territorialmente ampla e confiável, utilizada pelos mainframes para a comunicação dos dados. Já na década de 70, tá, os profissionais de tecnologia perceberam que, além de hardware e softwares, também era necessário consolidar seus conhecimentos e práticas em segurança da informação, porque já existiam vários documentos, tá, que eram capazes de guiar os profissionais da área. A primeira iniciativa nesse sentido partiu do Departamento de Defesa norte-americano, claro, né, os americanos, intitulada Controle de Segurança para Sistemas Computacionais, também conhecido como o relatório de RAND R609, que surgiu desse relatório a importância da verificação das credenciais para cada usuário que fosse utilizar esse determinado arquivo ou equipamento. Em 1976, temos um artigo chamado New Direction in Cryptography,
de Will Diffie e Marvin Hellman, que apresentou o conceito da criptografia de chave pública e fundou as bases da criptografia na internet. Em 82, foi noticiado o primeiro programa com características de vírus de computador. Então surgiu aí o primeiro vírus aí mundial. Foi criado para a plataforma Apple II e chamava-se Elk Cloner. Em 84, foi fundada a Information System Security Assistance, a ISSA, a primeira associação de profissionais de segurança da informação. Em 1990, surge a World Wide Web, então aí a febre da internet. Um serviço executado de internet capaz de prover interligação entre documentos, sejam eles vídeos, som, textos, animações, hospedados em diversos servidores dessa rede. Surgem os primeiros navegadores de internet, os nossos chamados browsers. A partir daí, a grande rede se expandiu, se tornou altamente acessível para todos que queriam ou teriam algum tipo de informação para ser postada ou buscada. No decorrer da história da humanidade, a segurança da informação tem se mostrado um elemento capaz, cada vez mais importante para pessoas e para os negócios de empresas. A onipresença da tecnologia de informação é uma realidade irreversível. A humanidade está cercada e a cada instante cria e consome um volume cada vez maior de informações. Mantê-las confiáveis custa dinheiro, afinal tudo tem seu valor. Então o principal papel da segurança da informação no mundo moderno é garantir que esses recursos financeiros investidos na criação, conservação, uso, transmissão e descarte das informações seja resguardado, seja totalmente assegurado. Vamos aqui a alguns conceitos que se devem entender para que a gente tenha o que é segurança da informação. Bom, o que a gente está tentando proteger? Dados. Primeiro, dados, informações. O que é o dado? São a menor unidade componente da informação. Assim, a construção de qualquer sistema de informação está estruturalmente fundamentada em dados. Podemos citar como exemplo de dados, fatos, imagens, gravações e etc. Isoladamente, os dados não possuem valor nenhum. Já a informação é um conjunto desses dados, ao qual se atribui o valor, utilidade ou interpretação, que pode representar uma grande diferença para os seus detentores. Temos aqui um ciclo de vida de uma informação. Tá? Eu tenho uma origem, a partir do momento em que eu adquiro ou eu gero essa informação, um aproveitamento para fazer utilização, prevenção e reinformação, tá? E a extinção, que é onde eu vou fazer o descarte, destruição ou disseminação dessa informação. Atos de informação. Ato de informação é um conjunto de informações que tem valor para uma determinada empresa. Podemos incluir aí aos atos de informação os meios físicos que o suportam e que permitem esse transporte. Aí as pessoas que os utilizam. A exemplo desses meios físicos aí temos HDs, pendrives, CDs, DVDs, cabeamento de rede, switch e roteadores. Além desses aí, também podemos citar documentos impressos, correspondências, linha de código de programação, relatórios financeiros, projetos de segurança, dentre outros. São esses ativos que a segurança da informação busca manter protegidos. Bom, como eu tenho os ativos, eu vou ter também, dependendo de cada sistema, algumas vulnerabilidades. Tá? O que são essas vulnerabilidades? São fatores internos capazes de expor as informações de um sistema ao furto, roubo, perda, corrupção ou uso indevido. São, na verdade, os pontos fracos que devem ser identificados e eliminados em cada ambiente, seja ele empresarial ou privado. As vulnerabilidades podem se classificar em ambientais, infraestrutura, armazenamento, transmissão, hardware, de software e humanas. Nas vulnerabilidades ambientais, são relacionadas ao meio ambiente e à geografia do local onde a infraestrutura de tecnologia da informação desta empresa está instalada.
Exemplos aí, eu tenho a proximidade a refinarias de petróleo, porque ocorre algum tipo de explosão, corrosão de componentes de poluição, proximidade a rios, como inundações, locais muito distantes de usinas elétricas ou que possuam apenas uma unidade de geração de energia, para um caso de um desabastecimento ou uma falta de energia. Proximidade do litoral, no caso de um tsunami, maremotos, corrosão por materiais, né, com relação à maresia. Instalações em áreas de atividades sísmicas, onde aconteçam terremotos, erupções vulcânicas. E instalações em áreas hostis, por conta de furacões, tornados, tempestades, entre outras coisas mais. A vulnerabilidade de infraestrutura são restritas ao ambiente que abrange a infraestrutura da tecnologia de informação, bem como aos locais onde essa informação trafega. Ambiente mal refrigerado ou úmido, ausência de filtros contra papel, contra poeira e poluição, ausência de elementos de combate a incêndio, ausência de aterramento elétrico, ausência de tranca nas portas de acesso, cabeamento assentado em discordância às normas técnicas, existência de goteiras, existência de encanamento hidráulico, próximo à sala de equipamentos, existência de sobrecarga nos equipamentos de alimentação elétrica e ambiente sem controle de acesso para usuários, entre outros. Nas vulnerabilidades de armazenamento, são aquelas relacionadas com as partes físicas, também conhecidas como mídias, onde as informações estão armazenadas. Dentre esses meios físicos, temos aí os nossos discos rígidos, HDs, as mídias compactadas, as fitas magnéticas e dispositivos SSD, como pendrives e flash drives. Inclui ainda também toda a nossa documentação escrita e papel. A vulnerabilidade de transmissão está relacionada aos aspectos de comunicação dos dados, abrangendo os meios físicos de transmissão, como cabeamento, ondas de rádio, micro-ondas, e os meios onde estão assentados esses nossos meios físicos, como postes, tubulações e outros mais. São exemplos desse tipo de vulnerabilidade a proximidade à floresta, o tráfego intenso de veículos, tráfego de caminhões, obras de saneamento básico, grampeamento de transmissão, utilização indevida de canais de transmissão e ratos. No caso dos ratos, que podem corroer aí os cabos através do cambiamento que fica exposto. As vulnerabilidades de hardware são aquelas relacionadas aos equipamentos vistos de modo individual. A exemplo de hardware, a ausência da utilização de um firmware pelos fabricantes em compatibilidade com alguns softwares, dimensionamento inadequado, muitas transações para pouco processamento, muito tráfego de dados para pouca banda de transmissão, desgaste natural, entre outros. As vulnerabilidades de software são as falhas de desenvolvimento e implantação de aplicativos, conhecidos como softwares. Essas vulnerabilidades são muito comuns e poderosas. Permite que um invasor domine um sistema informatizado ou faça deixar de responder às solicitações. São exemplos dessas vulnerabilidades o transbordamento de dados, no caso de um buffer overflow, e a inundação de sincronia, ponteiros pendentes, dentre outros. Já as vulnerabilidades humanas são aquelas decorrentes da ação ou omissão dos seres humanos, tá? Aquela velha falha humana. Em geral, são causadas sempre por desconhecimento das normas básicas de segurança durante a utilização de um ambiente de tecnologia da informação. Essa vulnerabilidade também pode ocorrer de ações ou omissões intencionais. Tá? Então, às vezes, a pessoa quer dar um prejuízo na empresa e aí faz algum tipo de erro. Como exemplo de vulnerabilidades humanas, podemos citar a falha de capacitação do usuário, a ignorância com relação às normas de segurança, a instalação com um ambiente de trabalho, erros, falta de cuidado com os equipamentos, escolha de senhas fracas e compartilhamento de senhas de acesso. Bom, falamos tanto em vulnerabilidade, mas por que temos essas vulnerabilidades? Porque temos ameaças. Ameaças são fatores externos capazes de explorar uma ou mais vulnerabilidades, permitindo furto, roubo, perda, corrupção ou uso indevido de ativos ou de informações. São exemplos de ameaças a invasão de sistemas de informação com fraudes, vandalismo,
contra os equipamentos ou meios de transmissão, atentados terroristas, catástrofes naturais, espionagem industrial ou internacional e vírus de computador, os spywares, o recebimento de spams, dentre outros. Uma das funções da segurança da informação é impedir que essas ameaças se concretizem, garantindo a continuidade das atividades da empresa. Podemos classificar as ameaças de cunho natural e de cunho doloso ou intencional. As ameaças naturais são aquelas relacionadas ao meio ambiente, o clima ou geografia, no caso aí de onde estão instaladas as informações. As ameaças de cunho doloso ou intencionais são aquelas decorrentes de atividades conscientes, com o propósito de furtar, roubar, destruir, corromper ou usar indevidamente os ativos dessa informação. As ameaças de cunho culposo ou não intencionais são relacionadas à atividade inconsciente ao usuário do ambiente de tecnologia da informação. Em geral, ocorre de algum tipo de erro equivocado, tá? Aquela coisa que você não quer fazer e acaba fazendo por descuido, tá? Despreparo, ou algum tipo de acidente, ou até mesmo do desconhecimento do uso dessa informação. Os riscos e impactos. Riscos são a probabilidade de uma ameaça se concretizar, provocando danos aos ativos de informação. O valor do risco ele é medido através da seguinte expressão: eu tenho que risco é igual a vulnerabilidade vezes a ameaça. Já os impactos são os danos causados pela concretização dos riscos. Significa que o ativo da informação foi perdido, furtado, corrompido ou usado indevidamente. Impacto é igual a risco vezes o valor do ativo da informação. Então, vejamos aqui algumas medidas de segurança. Medidas de segurança são ações que minimizam a existência de riscos e os custos dos impactos. Através da redução e da eliminação de vulnerabilidades e de ameaças, podemos fazer essas medidas de segurança. O conjunto de medidas de segurança e sua prática constituem a essência da segurança da informação. Os tipos de medida de segurança são preventivas, prospectivas e corretivas. As medidas preventivas são aquelas planejadas e executadas no intuito de evitar a ocorrência de danos aos ativos da informação. Buscam reduzir as vulnerabilidades e manter as ameaças sob controle. Já as prospectivas são aquelas planejadas e executadas durante o ciclo normal de atividade da empresa. A prospecção busca identificar vulnerabilidades e ameaças que estejam ocultas ou que façam parte de produtos e soluções que a empresa pretende adquirir. Já as medidas corretivas são executadas após o dano ter acontecido. Buscam eliminar ou minorar os impactos sofridos, bem como colaborar com a criação de outras medidas de segurança que evitem a repetição do problema. Os princípios de segurança da informação são conceitos gerais que orientam a atividade de segurança contra o furto, o roubo, a perda, a corrupção ou o uso indevido dessa informação. Temos aí 5 princípios aí de segurança da informação: confiabilidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e irretrabilidade. A confiabilidade é a garantia de que os dados serão acessados apenas por usuários autorizados, geralmente restringindo o acesso mediante o uso de um nome de usuário e senha. Já a integridade é a garantia de que a mensagem não foi alterada durante a transmissão, ou seja, garantia da exatidão e completeza da informação. A disponibilidade é a garantia de que um sistema estará sempre disponível a qualquer momento para qualquer solicitação. A autenticidade garante que os dados fornecidos são verdadeiros ou que o usuário é um usuário legítimo. Pode ser comprovada de 3 modos: algo que o usuário sabe, algo que o usuário tem ou algo que o usuário é. As principais ferramentas na autenticidade são as assinaturas digitais e os selos de tempo. A irretratabilidade é um princípio da natureza contratual. Estabelece que as pessoas identificadas e autenticadas em um sistema de informação não possam repudiar terem criado ou alterado dados contidos em informações, transações ou comunicações. A gente pode ter a irretratabilidade de 3 tipos:
a irretratabilidade de origem, que protege o receptor autenticando a identidade do emissor dos dados, a irretratabilidade de entrega, que protege o emissor autenticando a identidade do receptor dos dados, e a de irretratabilidade de transmissão, que protege o emissor e o receptor, autenticando o registro de recebimento dos dados pelo receptor. No ciclo da segurança da informação, temos que é um processo, portanto, deve obedecer a uma série de atividades encadeadas, em que o resultado de um passo é o valor da entrada do passo seguinte, formando assim esse ciclo. Temos que são identificação e definição do valor dos ativos, identificação e classificação das vulnerabilidades, identificação e classificação das ameaças, cálculo dos riscos, cálculo do valor dos impactos e definição e implantação de medidas de segurança. Temos aqui o ciclo de segurança da informação, onde a gente vai, através dos caminhos que sejam mais favoráveis à segurança da informação, chegar a um resultado de medidas de segurança confiáveis. Bom, essa foi nossa primeira aula. Espero que todos tenham gostado. Temos as referências bibliográficas. Até a próxima.